Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje tenho a honra de receber meus alunos do Enriquecendo com Cero, aferidores de obras, porque nós vamos prosear sobre INSS de obras e a famosa redução do imposto. Que tem muita gente falando de redução na internet, né? Quem procura redução de INSS de obras hoje na internet acha um monte de informação. Então vamos esclarecer um pouco para quem está em casa sobre esse assunto? Com certeza. Bora? Bora. Vou apresentar os meus convidados. Vou começar pela Thaís, porque você, né? Sejamos cavaleiros. Então vamos lá. Thaís Prado, aferidora de obras, formada pelo Enriquecendo com Cero, estudante de Engenharia Civil, que inclusive é nossa associada na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Inclusive temos um spoiler no final, né? Sim, com certeza. Muito bom. Formada em letras. Isso. E em gestão de recursos humanos. Ou seja, ela já sabe lidar com as pessoas e agora ela já também vai se formar em civil e já sabe lidar com impostos. É isso aí. A gente tá no caminho certo. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Gustavo Mota, aferidor de obras, também formado pelo Enriquecendo com Cero. Parte integrante e primordial da equipe da IC. Estudante de arquitetura, inclusive nosso associado na Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região, fica o spoiler pro final. Formado em logística, né, faculdade, e técnico em administração. Então temos aqui duas pessoas que sabem lidar com pessoas e que sabem lidar com impostos. Vou me apresentar porque vai que quem está em casa não me conhece. Eu sou Adriana Sintra, sou engenheira civil, especialista em regularização de edificações, com um foco no INSS de obras, nessa famosa redução. Nosso escritório é aqui em Atibaia, então em Atibaia a gente atende prefeitura e cartório, habites, projetos e tudo mais, e para o Brasil todo, porque esse é o legal de ser um aferidor de obras, nós podemos atender todo o Brasil. Isso aí. Nós atendemos a parte de INSS de obras. Thaís também atende a parte de INSS de obras como profissional autônomo. Então, todos aqui trabalhando na mesma área. Gustavo também faz, mas faz comigo. Então, Sim. estamos aqui todos no mesmo barco. Isso. Meninos, bem-vindos. Antes da gente começar com os... Já acabou a minha listinha, agora nada combinado. Agora tudo solto no ar. Mas o Pod Prosa de Engenharia, para quem está conhecendo ele agora, ele tem finalidade de trazer conhecimento. Quando eu criei esse podcast, o meu objetivo com ele era que ele trouxesse conhecimento para quem está em casa. Para estudante de engenharia e arquitetura, para quem é recém-formado, para os profissionais que já estão no mercado, mas que não sabem sobre impostos. Às vezes o cara é o melhor em estrutural, mas ele não tem as informações sobre impostos. Às vezes o cara é o melhor arquiteto, faz projetos sensacionais, 3Ds incríveis, mas ele não entende sobre INSS de obras. Então, é nesse ponto. Ninguém é bom em tudo. Com certeza. Então, assim, eu sou muito boa em INSS de obras, mas eu não sou nada boa em estrutural, né? E assim a gente vai organizando. Eu contrato o especialista me contrata e vida que segue. Este podcast que está só começando, a gente está na primeira temporada. Ela já está, inclusive, se encerrando, né? Pra gente começar aí a nossa próxima temporada. Mas nós temos os nossos acreditadores. Quem são os nossos acreditadores? Quem acreditam que levar informação para quem está em casa, para quem precisa, é essencial. Então, fica aqui o meu pedido para que você conheça os nossos patrocinadores, que a gente chama de acreditadores, e cotem com eles, conheçam os serviços dele, porque se eles apoiam um projeto que está só começando, é sinal de que a gente também pode apoiar eles um pouquinho e conhecer um pouquinho mais sobre o que cada um faz. Fique agora com os nossos acreditadores. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aço Forte. Representante oficial da Gerdau em Atibaia e região. Especializada em aço e ferro, a Aço Forte oferece produtos de alta qualidade, possui frota própria, garantindo mais agilidade e rapidez na entrega. Nosso produto é o aço, nosso forte é você. Solicite seu orçamento gratuito pelo WhatsApp, na loja 1 11 4757 2020 e na loja 2 11 4412 4084.
Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael. Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos, com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a D&C Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A D&C é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na D&C Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A D&C Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente! Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. E agora, voltando dos nossos patrocinadores, eu quero começar, vamos ver quem sabe. Aqui vai ser tipo prova hoje. Vamos lá. Alguém sabe explicar, ou vocês querem que eu explique, o que é o INSS de obras? Primeiras damas. Super cavaleiro. Bom, o INSS de obras é um imposto criado pela Receita Federal, que ele tem como objetivo suprir um pouco da lacuna da construção civil, né? Porque a gente já tem o INSS normal, de recolhimento de trabalhador CLT, e na construção civil é um ramo ainda muito carente de ser regular, de que consiga ter nessa rotatividade de obras, vamos dizer assim, um registro dos profissionais. Então, o INSS de obra vem para calcular em cima de cada construção realizada no país um percentual que atinja depois o fundo para que essas pessoas que trabalharam a vida inteira numa situação tão irregular assim, possam desfrutar um pouquinho do benefício da aposentadoria no final. Perfeito. Então, quero que fique claro o seguinte. O INSS de obras ele é um imposto devido pelo gerador do trabalho. Sim. Quem gera o trabalho? O proprietário da obra. Tá? Então, via de regra, quem deve o INSS de obras é o proprietário da obra. Porque toda pessoa... Qual que é o fato gerador deste imposto? A mão de obra que executa a obra. Quem põe a mão na massa. Sim. A remuneração de quem põe a mão na massa. Quem paga essa remuneração? O proprietário da obra. Sim. Então, o proprietário da obra, via de regra, ele é responsável por essa contratação. Isso porque a gente está falando exclusivamente de obras de pessoa física, tá? Quando a gente fala de obras de proprietário de pessoa jurídica, muda, aí ele vai ser o proprietário, né? Ele continua sendo responsável. Mas quando a gente fala de obras de pessoa física, normalmente o cliente, o dono da obra, o proprietário, é quem vai ser responsável. Qual é a única situação em que um proprietário de obra de pessoa física não é responsável em pagar o INSS de obras? Gustavo? Então, se ele contratou, né, uma construtora, com o KNAI de construtora, que vale dizer, né? Porque às vezes a pessoa contrata ali, né, uma incorporadora, alguma coisa assim, mas precisa ser uma construtora, com KNAI de construtora, e que tenha efetuado a construção total mesmo da construção, e só chegou e entregou a chave para você. Aí sim é uma responsabilidade da construtora. Porque aí acaba entrando naquela questão do fato gerador, né? Tipo, se realmente fosse ali contratar aqueles profissionais, quem que contratou? Foi a construtora. Então, na verdade, aí é responsabilidade da construtora, né? Beleza. Então, caso de pessoa física, propriedade de pessoa física, sim, se ela fechar com uma construtora, que KNAI de construtora registrada no CREA São Paulo, sim,
e ela fizer um contrato de 100% da mão de obra total, ou seja, o proprietário não vai contratar absolutamente ninguém. Nem o pintor, nem o eletricista, nada. A construtora vai entregar tudo. Esse é o único caso em que essa construtora, com todas as regras que a gente já falou anteriormente, fica responsável por pagar o INSS. Caso contrário, é o profissional. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas chegam aqui no escritório e aí, Gui, põe aqui na câmera central pra gente. Elas querem que o engenheiro seja responsável pelo pagamento, que o arquiteto seja responsável pelo pagamento, que nós, aferidores, qualquer um menos eles. Sim. E não é assim que funciona. O proprietário, o responsável pela obra, é que tem que pagar esse imposto, tá? A gente tem o caso de dono de obra. Quer explicar o caso de dono de obra? Não? Gustavo, explica. Então, na verdade, tem as duas pessoas. Então, tem o proprietário e quem é legalmente na matrícula ou proprietário do imóvel. E tem o dono da obra. Então, muitas das vezes, né, o pessoal acaba alugando, por exemplo, um imóvel e o inquilino precisa fazer algumas melhorias, principalmente no âmbito comercial, né? A gente fala assim, que precisa ser feitas essas melhorias. E quando essas melhorias são feitas pelo locatário, por exemplo, a responsabilidade é do dono da obra, que é quem efetuou aquela obra, e não o proprietário. Então, não necessariamente o proprietário é responsável por esse imposto, se não foi ele que executou. A gente cai naquele ponto de que quem que realmente executou aquela obra? Foi o proprietário, foi o inquilino, né? Foi vamos dizer, a construtora. Quem efetuou aquela obra é quem é responsável pelo imposto. Então, basicamente é assim que funciona. Então, em terrenos... Acontece muito em terreno de locação, a pessoa aluga o terreno vazio e monta um lava-rápido. Sim. E constrói alguma coisa que não é o proprietário da obra, não, o proprietário da matrícula que está construindo. Sendo assim, é de responsabilidade desse inquilino que está construindo pagar o INSS. E isso é até legal, né? Para os próprios proprietários saberem, né? Sim. Porque às vezes ele aluga o terreno, aí o inquilino vai lá, constrói e fala que isso é responsabilidade do proprietário. Na verdade, não, né? A não ser que tenha ficado combinado em contrato. Ó, eu construo, você paga. Sim. O problema é que, assim, pouca gente sabe que tem que pagar o INSS. Então nada é combinado, né? Então, não ficou nada... Chegou a taxa e fala, não, é proprietário. Então é bom deixar isso claro. Muito bem. Vocês estão muito sérios. Nós já falamos sobre o que é... Não, falamos o que é essa remuneração, esse imposto, a contribuição previdenciária obrigatória com relação às remunerações dos trabalhadores, que tem que ser pago pelo proprietário. Quando isso está quitado, qual é o documento que é emitido? A CND do INSS. A CND do INSS. Vamos explicar o que é a CND e INSS, por favor, Thaís. A CND do INSS é a certidão negativa de débitos referente ao imposto do INSS de obra, que é o documento que é gerado após a aferição de obra. Então, você faz todo o processo, emissão da CNO, acompanhamento da obra, no encerramento, você faz a aferição da obra e emite a CND, que é a certidão que diz que você não tem mais débito referente àquele imposto junto à Receita Federal. Perfeito. Aproveitar esse momento para fazer um gancho. Nós temos 3 tipos de certidão de maneira geral, tá? CND, que é a que todo mundo deseja, que é a certidão negativa de débitos, ou seja, ela nega débitos, o que significa que não há dívida. Existe a certidão positiva de débitos, ela é positiva para débito, o que significa que a pessoa está devendo. Então, negativa não deve, positiva deve. Porque às vezes a pessoa atrela o positivo a ser bom e o negativo a ser ruim. Não, é o contrário, presta atenção. E existe a CPND, que é a certidão positiva com efeito de negativa de débitos. Vamos entender a CPND. Quando eu termino um processo de aferição, eu confesso uma dívida para a Receita. Essa dívida vence, vamos lá, quiz aqui de novo, Gui, passa para eles. Quando eu faço uma aferição de obras, aferição direta, quando que vence a guia? Dia 20. Dia 20 do próximo mês. Ou se cai sábado e domingo, antecede. Antecipa, isso. Nunca depois, é sempre antes. A partir do momento que eu confessei a dívida, eu tenho até dia 20 do mês seguinte, ou anterior, se for feriado, sábado, domingo, para pagar isso. Então, se hoje é dia 1º de setembro, eu vou pagar isso dia 20 de outubro, se for dia útil, ou vou antecipar. O que significa que nos próximos 50 dias, eu não tô devendo. Sim. Porque o boleto não tá vencido. Só que se eu não
Então, quando eu emito uma certidão nesses 50 dias, como que sai essa certidão? Uma CPN. Certidão positiva com efeito de negativa. Por quê? Eu devo, Sim. mas está dentro do prazo do boleto. O cartório aceita a CPND? Aceita. Aceita. Então, eu posso fazer uma averbação de construção com uma certidão positiva com efeito de negativa, mesmo antes dela ser paga. A CND só vai sair depois que a pessoa pagar o boleto. Porém, todavia, entretanto, é necessário prestar muita atenção, porque a CPND, para processo de Receita Federal, ela é super tranquila, porque o que acontece se o cidadão brasileiro não pagar aquela DARF? Aí quem fica devendo é o CPF, né? Não o imóvel. Então, até por isso que o cartório aceita, né? Porque assim, o imóvel já tá limpo, tá tudo certo. Quem vai ficar devendo é quem foi o responsável por aquela CND, né? Não necessariamente pessoa física, mas o proprietário em si, ou o dono da obra, no caso. O nome de quem tiver a DARF, Sim, né? O CPF, como a gente tá falando mais de pessoa física, vamos falar do CPF. Se a pessoa não pagar a DARF, o CPF dele vai para a dívida ativa na União. Sim. O imóvel não vai ficar embaraçado. Isso. Mas as pessoas têm que tomar cuidado com a certidão positiva com efeito de negativa de prefeitura. Aqui em Atibaia é assim, eu não sei como são os outros municípios, mas vale o alerta. Às vezes, na hora de comprar um imóvel, a pessoa que está vendendo quer fazer a transferência do imóvel com uma certidão positiva com efeito de negativa. Isso significa que essa pessoa, o dono atual do imóvel, tem uma dívida na prefeitura, que ela está parcelada, provavelmente, e que ele está pagando as parcelas. Muito bem. Se eu transfiro esse nome, né? Eu estou vendendo, o Gustavo compra o terreno. E eu paro de pagar as parcelas estão inscritas na inscrição mobiliária. Isso. Então, o que acontece? O IPTU começa a dever. E o IPTU do imóvel. E você é o atual dono do imóvel. Então, não... Atenção. A não ser que isso seja uma estratégia de negociação. Olha, você deve ainda 20 mil para a prefeitura, então eu vou descontar esse 20 mil do valor total do imóvel e eu continuo pagando as parcelas. Tudo bem, é uma estratégia de negociação. Sim. Agora, aceitar um imóvel com certidão positiva com efeito de negativa da prefeitura, achando que está tudo certo com o imóvel, não tá. Então, quando é Receita Federal, não tem problema. Mas quando é prefeitura, atenção, porque se a pessoa que está com esse parcelamento parar de pagar o parcelamento, sim, essa dívida vem para o imóvel e não para o CPF dela. Sim. E aí você fica devedor. Sim. Né? Então... E o da Receita Federal também, né? Quando tá no parcelamento, ele ainda sai a CPND. Só vai sair a CND quando finaliza o parcelamento. Então, às vezes a pessoa vem, né? Tipo, mas e a minha CND? E a minha CND? Você tá pelo parcelamento só a hora que acabar o parcelamento. A CND de imóvel é diferente da CND de pessoa física. Boa. Porque isso acontece muito. O pessoal chega aqui, não, é só imprimir. Só entrar lá. Tá tudo certo. Não é, né? Só tem imprimir. Diferenças. É porque tem a CND do CPF da pessoa. Então, vamos começar. Vamos começar, que a gente não começou ainda. Muito bem, a pessoa aprovou o projeto. Sim. Ela já sabe, agora ela já entende o que é o INSS de obra, ela já entende que é de responsabilidade dela pagar esse INSS de obra. Como que a Receita Federal sabe que ela tem uma obra? Então. A prefeitura, nessa migração dos sistemas aí a partir de 2021, ela é obrigada, né? Ela informa que existe esse cadastro a partir da emissão do alvará de licença de construção, que é o que a gente tem aqui. Informa a Receita Federal que, existe uma obra, foi dado start em uma obra. Então, a Receita Federal já liga um alerta, tem uma construção ali. E aí, eles estão começando a notificar rápido, né? Rápido, né? Antigamente demorava 2, 3 anos para chegar uma notificação, agora em 6 meses tem notificação chegando. Basicamente por causa daquele negócio do fato gerador, né? Então, até, né, é uma coisa que a gente sempre coloca como observação, né? Você não precisa pagar se a obra não aconteceu. Então, realmente é isso. Você aprovou um projeto, a Receita te notificou. Se você não começou a obra, é só justificar que não começou a obra. Mas é importante justificar, né? A gente sempre fala. É porque tem algumas situações, ou que a pessoa sabe que a obra é decadente, ou porque a pessoa nunca começou a obra. É que já pagou, né? Porque já pagou e a pessoa é notificada. Aí chega a cartinha do leão na casa da pessoa e a pessoa fala assim, não, já tá tudo certo. Ignora a carta. Não pode ignorar a carta, gente. Não pode ignorar a carta. Você tem que... A Receita Federal notifica e o contribuinte que se vire. Basicamente é isso. Então, você tem que abrir um processo na Receita Federal, juntar as provas de que você já fez, de que você já pagou, de que você não começou, ou de que você é decadente, enfim. Tem que fazer o processo, porque senão
vai ficar pendente do seu CPF. E pode chegar multa, Então, assim, não é só... esse aqui já tá tudo certo, não preciso pensar nisso. Precisa sim, tá? Porque eles notificam e esperam que você prove. Então, esse é um ponto importante. Tá. Diga. E quando a gente começa a obra, não vou construir, o meu dinheiro acabou, tem que aferir o que tá construído? Tá. Antes de responder a sua pergunta, eu vou te perguntar uma anterior. Começa a obra. Eu tenho 30 dias pra quê? Para emitir a CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra. Gustavo, você tem CPF? Tenho, com certeza. Thaís, você tem CPF? Tenho. As obras têm? CNO. Que é o número que representa essa obra na Receita Federal. Muito bem. Quando você paralisa uma obra, por falta de dinheiro, por falta, né? Qual seja o motivo, você tem que paralisar quem também? O CNO. O CNO. Porque aí você informa para a Receita Federal que aquela obra não está tendo movimentação. O correto ali já seria fazer uma aferição parcial para já ir se livrando desses assuntos. Mas ainda que você não faça essa aferição parcial, paralisar o CNO é fundamental para que a Receita Federal entenda de que a obra não está tendo remuneração naquele momento. Tá? Agora, isso você falou, você paralisou porque quis. Agora chegou uma cartinha nessa obra paralisada. Tem que pagar? A obra está parada. Sim. Tem que pagar o que está construído. O que houve de fato gerador, o que de fato aconteceu, o que de fato foi executado tem que ser pago. Sim. Então, eu já falei isso em outros momentos nossos aqui, mas assim, você é um ser humano, né, cidadão brasileiro, adulto, com CPF, construindo uma obra. Você tem obrigações. Então, entendeu? Então, assim, chegou a cartinha da Receita. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não concordo. Mas eu não quero pagar. Mas eu comprei a casa sendo construída e assumi depois. Gente, tudo isso é ônus seu. Você comprou a casa com 30% a menos do que do mercado porque ela estava irregular, agora você herdou o INSS, entendeu? É isso. Não tem mágica, não tem milagre. Então, mas a obra está parada. Tudo bem. Então, quanto você já executou de obra? 20%? 30%? Vai pagar proporcional. Mas eu não tenho dinheiro. Parcela. Como que funciona o parcelamento? Então, existe parcelamento. A Receita Federal, ela é legal porque ela te dá essa possibilidade. Ela é bacaníssima, gente. Ela te dá essa possibilidade. Tipo, você não fica lá devendo, né? Você pra pagar, né, parcelado, deixar essa guia vencer. A guia vencendo, é aplicado 20% de multa, mais juros sobre a parcela. Então, a brincadeirinha aí cresce um pouquinho mais o valor. Mas dá pra pagar. Mas você pode parcelar e pagar aí. Dependendo do valor, em até 60 parcelas. Sim. Então, assim, não ter dinheiro não é uma desculpa, porque faz parcelamento então. Mas o que é melhor? Não é melhor você se programar antes? Não, obviamente. Você juntar esse dinheiro antes para não ter que pagar 20% de multa? O que as pessoas têm que entender sobre a regularização, sobre a notificação, quando a notificação chega, é um convite do leão para você tomar um chá, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. A Receita Federal está sendo boazinha com você quando ela te manda a notificação. Porque se ela quisesse só mandar a conta pelos dados que ela já tem, ela te mandava. Eu já tenho essa informação no sistema, eu vou mandar a cobrança. Não. Ela fala, não, vamos dar a oportunidade para esse cidadão brasileiro, CPF adulto, né, maior de idade, se manifestar. Se ele começou a construir, se ele não começou, se ele já pagou parcialmente, se pagou em outro CNO, acontece muito, de ter mais de um CNO. Agora com esse negócio de alvará, às vezes o alvará não está vinculado no CNO, e aí eles notificam o alvará, e o CNO existe. Então, a Receita Federal te dá a oportunidade de fazer esses esclarecimentos. Aí você ignora a cartinha da Receita, ignora a notificação. Vai passar um pouquinho de tempo, vai chegar a convocação. Aí, essa convocação tem 15 dias. Vai passar um pouquinho de tempo, vai chegar a intimação e multa. Então, poxa, pra que brigar com o leão, gente? Sim. Ele tá te dando a oportunidade de conversar. Não, é chato, ninguém gosta de receber a notificação. Mas ignorar é pior. Sim. Então, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. A gente tem caso aqui que a pessoa aprovou um projeto, mas não construiu. Aí eu preciso que a prefeitura faça uma certidão provando que não construiu. Então, assim, são vários os pontos. E na pior das hipóteses, o que é devido, parcela e Sim. paga. Pensa que na pior das hipóteses, você deve o imposto é porque você tem uma casa. É porque você conseguiu comprar um terreno, é porque você começou uma construção. Então, não é o lado mais bonito do imposto? Não é. Mas é o fato de que você tem condição, ou que por um tempo você teve condição de começar, de comprar um terreno, de começar uma obra.
Isso tem que ser valorizado, né? Eu acho até que um dos pontos que a gente cai, né? Que eu sempre coloco nessa tecla, né? De você se programar antes. Porque, assim, chega a notificação, você tem lá o prazo de 30 dias. Chega depois a convocação, mais 15 dias. Você tem um prazo para você atender. Mas se você já tem essa dor de cabeça, a gente sabe que é chato, a gente sabe que pô, é uma dor de cabeça. Mas se você já tem essa dor de cabeça antes mesmo de chegar o aviso... É que daí ela não vira uma dor de cabeça. Então, essa é a que daí questão, você vai né? se programando, você vai correndo atrás dos documentos, porque tem isso também, né? Então, assim, é 30 dias, beleza, mas precisa de uma certidão da prefeitura. Tem prefeitura que não emite certidão em 30 dias. A nossa, inclusive. Então, e aí, assim, você fica lá rendido a esse prazo, mas você tem que atender, mas você precisa da certidão. Só que a certidão vai demorar mais. Então, assim, se você já se programa antes, não apenas financeiramente, porque tem a questão do valor do imposto, mas até mesmo dos documentos. Porque assim, beleza, então eu vou esperar chegar a cartinha. Mas já espera com tudo em mãos. Com todos os documentos, com pelo menos parte do valor guardado. Porque se chegar, você já está preparado. É rápido, você atende, resolve, é isso. Eu acho que a maior situação nesse caso é que o INSS de obra ele não precisa ser uma dor de cabeça. Sim, o INSS de obra, se você sabe que ele existe, você sabe que você... É igual o IPVA do carro, você não sabe que você tem que pagar o IPVA do carro todo ano? E você não paga? Você reclama, você xinga? Xinga e reclama, mas você paga, não paga? Tem que pagar, né? Porque você sabe que tem que pagar. Que se É não igual pagar, PTU, a polícia vai parar, vai prender o carro, vai dar dor de cabeça, o IPTU é a mesma coisa. Porque nada é meu, tudo é do governo. Nada é seu, tudo é do governo. Mas tem que pagar. Então, assim, a partir do momento que você tem conhecimento, eu acho que o que mais estressa as pessoas em relação ao INSS é a falta de conhecimento da dívida. Sim. É o fato delas não saberem que elas estão devendo. Sim. E se ela começou uma obra, ela já está devendo. Simples assim. Sim. E até aquele fato, né, que a gente fala de se programar, mas quando a pessoa ela tem esse entendimento já do início, o se programar pode entrar em outro passo, né, que é do início da obra. Que daí eu acho que é um passo ainda melhor, que a gente fala da programação. Gente, ele tá louco pra falar de redução. Vamos falar de redução. Gustavo quer falar de planejamento. É lógico, ele com quer ouvir certeza. no começo da obra. Não, é que eu queria que as pessoas entendessem Sim. o contexto. Mas é por isso que a gente fala que todo esse contexto traz para se programar. Mas é que nós estamos num momento muito melhor. Sim. Porque muita gente ainda não tem o conhecimento, mas quem está construindo agora, seja estou fazendo uma casa para mim, ou estou investindo, estou incorporando, estou fazendo para vender, as pessoas elas já têm essa consciência de, olha, tem um imposto, olha, eu preciso ir atrás do profissional que faça. As pessoas que constroem hoje em dia já têm uma consciência melhor sobre documentação, sim, o que eu preciso. Essa coisa dentro da área da engenharia, que é tudo muito complementar, que você não consegue trabalhar sozinho. Então, preciso de um profissional disso, que faça projeto, que faça documento, que regularize. Então, a gente vive hoje um ambiente muito melhor para divulgar o serviço, para oferecer o serviço. Isso é muito bom. Eu acho que essa parte de se complementar, né? De entender que eu sou um profissional que atua nessa área, eu vou precisar de outro que atua nessa área, de outro. E essa questão do network, né? Que a gente fala que é muito importante. E o podcast mesmo, ele é um exemplo disso. É um network na mesa, né? Não, porque assim, até mesmo para quem tá assistindo, né, de casa, você às vezes não conhece uma pessoa que faz essa regularização na Receita. Agora você conhece. E aí agora você conhece. Você não conhece alguém que trabalha com estrutural. E aí você viu um episódio que você conhece. Estrutural, agora você conhece. Você não conhece. E assim, você vai conhecendo profissionais que atuam na área. Então a gente fala assim que o network, lógico, você contato ali olho no olho é muito importante. Mas às vezes o conhecer pessoas da região... Então, por exemplo, um podcast de engenharia da região. O que é legal nisso? É você conhecer profissionais que atuam na região. Exato. Porque assim, não é apenas o conhecimento de, realmente aquele profissional vai trazer um conhecimento sobre aquela área. Mas é realmente você conhecer profissionais para complementar o seu serviço. Então você fala assim, na região de Atibaia tem profissionais que atuam com regularização na Receita. Na região de Atibaia tem profissionais que atuam com essa coisa. E aí você vai conhecendo e vai agregando na parceria, né, realmente. E você vê como você acabou de aumentar a minha responsabilidade? Porque agora, quem eu escolho para vir no podcast tem que ser pessoas que eu confio, porque eu sei que vai trazer exatamente esse reconhecimento do mercado. Então a gente trouxe a Steel Pro, a gente trouxe a Custiarc, a gente trouxe a Leonardo, né? A gente trouxe, quem mais que a gente trouxe? Trouxe diversas trouxe um monte, pessoas, né? O Vini da Rev. Isso, Pedro. O Pedro Pecoraro, que é correspondente bancário. Então, assim, e são diversas pessoas que a gente sabe que realmente é um trabalho que vai prestar um serviço de qualidade. E apesar de tudo isso, né, a gente sempre fala que
caso aconteça essas coisas, cada profissional é um profissional, tá? Sim. Então, assim, a gente traz porque a gente tem esse entendimento Porque de até o momento tá dando tudo certo. Não, mas tem esse entendimento de que, assim, o mercado, ele precisa ser visto. Sim. Então, isso é legal, bastante. Tá. Agora vamos falar do que o Gustavo tá louco pra falar. Vamos lá. Não, mas... Você falou uma coisa importante. Inclusive, me ligou uma engenheira esses dias. Ela falou assim, Adriano, o projeto do cliente está dando 303 metros quadrados. Casas e causas, já estamos em casas e causas. O projeto do cliente está dando 303 metros quadrados. E ele me falou que se eu deixar com 299, o imposto vai ficar mais barato. É verdade? É verdade. Mas veja, o cliente dela sabe. E ela, como engenheira, não sabe. Entendeu? Então, muito. é o tipo de coisa que é importante, essa conexão entre nós, especialistas, Sim, com os demais profissionais, para que todo mundo entenda o que deixa a obra mais caro, o que deixa a obra mais barata do ponto de vista de imposto. Não, com certeza. Né? Que momentos, né, a gente fez um fator de ajuste, que a obra tinha 351,88. Então, ele mudou de faixa de desconto por causa de 1,88 metros quadrados. Né? Então, são esse tipo de coisa que, se o profissional, quando fez o projeto, soubesse... Podia, 1,88, 350 metros, não vai fazer diferença, né? Dá pra organizar. Agora, tipo, vai um projeto... Eu tô falando isso porque, gente, a cada 100 metros muda o valor do imposto. Então, pra pessoa física, tá? Então, a pessoa física, ela tem um benefício que chama fator social. Obras até 100 metros tem 80% de desconto. Obras até 200 metros tem... E aí vai diminuindo... O desconto vai passando a cada 100 metros. Então, uma obra de 299 metros tem mais desconto do que uma obra de 303 metros. Isso é um fato. Muda em torno de R$5.000 para cada faixa, tá? Então, se ele ia pagar 7, vai pagar 12. Se ia pagar 25, vai pagar 30. É nessa ordem, mais ou menos. Muda... Se você mantém dentro dos 100 metros, muda em aproximadamente R$5.000 por faixa. Por faixa, não. Para a próxima faixa. Agora, Gustavo. Existe uma segunda regra exclusiva para obras de pessoa física, tá? Pessoa jurídica não tem direito a esse benefício, que fique claro. A gente participou da Constru Expo e aí já chegava pra pessoa assim, reduz o seu imposto em 70%. Thaís quase morreu de rir. E aí a pessoa pegava, só obra pessoa física ou pessoa jurídica? A pessoa falava, pessoa jurídica. Eu pegava o panfleto de voto e falava assim, não, você não tem desconto. Na sua não reduz. Na sua não reduz, devolve. Porque eu só consigo reduzir pra pessoa física. Qual é o critério, um dos critérios, para ter um desconto maior ou um desconto menor? Quantos metros quadrados de obra? Quantos metros quadrados de obra? É. No fator de ajuste. No fator de ajuste. Então, aí entraria os 350, não? 350. Então, porque para fator social a gente falou que é de 100 em 100. Para fator de ajuste, maior de 350, menor de 350. Isso. Agora explique, Gustavo, o que é o famoso fator de ajuste. A famosa redução de obras que pode chegar em até 70%, que se for obra pré-moldada pode chegar em até 90%, né? Então. Mas é que daí é muita emoção pro meu coração. Então, na verdade, o fator de ajuste ele entra na questão do planejamento que a gente falou, né? Então, você precisa fazer lançamentos mensais do início ao final da obra, né, de remuneração. E aí, com base nessa remuneração, a gente consegue aí um abatimento de até 70%, dependendo da obra. Lógico, tem toda essa análise que a gente tem que fazer. Mas precisa de pelo menos um trabalhador para fazer essa remuneração. Como eu disse, tudo vai depender da obra. Às vezes precisa de 3, às vezes precisa de 2, às vezes precisa de 1 e assim por diante. Mas com esse trabalhador a gente faz essa remuneração e no final é feito o abatimento, né? Então, o que você pagou durante a obra, é feito o cálculo lá na Receita Federal e a sua DARF sai zerada. Então, e é lógico que sai mais em conta, não é apenas um parcelamento, né? Thaís, qual o desconto pode chegar a uma obra com menos de 350 metros quadrados se ela fizer desde o começo, direitinho, planejamento tributário, a gente for lançando tudo certinho? Qual o desconto máximo que ela pode ter? O percentual é 70%. 70%. Então, quando a gente fala que obras, que a gente consegue reduzir seu imposto em até 70%, sua obra tem que ser menor do que 350 metros quadrados. Isso. E você tem que procurar a gente antes de começar a obra. Ah, mas eu já construí, ou eu tô há 6 meses do fim, ou já acabei. Thaís, existe possibilidade de fazer alguma coisa retroativa? Existe. A gente pode fazer o planejamento, o levantamento de todos os custos e fazer o recolhimento retroativo, né? Com todas as informações corretas, o trabalhador cadastrado de forma correta,
mas tem que ser feita uma análise minuciosa, porque dependendo da quantidade de meses retroativo e do tamanho da obra, pode ser que fique muito próximo os valores, não compense. Mas eu já fiz caso retroativo que compensou muito. Quanto? De desconto? É. Acho que 14 mil. Num caso retroativo. Num caso retroativo. Se ele tivesse procurado a gente em tempo, tinha reduzido Ser muito mais. 20, né? Então, assim, é interessante Sim. falar sobre isso. Se você procura desde o começo da obra, a gente tem a melhor possibilidade de planejamento tributário para você. É um imposto. Sim. Ele existe. Você já começou a construir, você já está devendo ele mesmo. Porque a qualquer momento vai chegar a carta. Sim. E a carta vai chegar porque a prefeitura está informando a Receita que a carta, né, que a sua obra começou. Então, vamos organizar, Sim. né? Já sabe que deve. Pode pagar com até 70% do desconto se fizer o planejamento, se pagar o mês a mês, se fizer o registro do... Isso é uma informação muito importante. Nós vamos vincular este trabalhador autônomo ou MEI no seu CPF no E-Social. Tá? Eu sei que nesse momento seu coração deu uma disparada. Vamos falar sobre isso. É um cadastro de trabalhador sem vínculo empregatício. Sim. Quais são os itens que tornam um trabalhador sem vínculo empregatício? O que um profissional autônomo é diferente de um CLT? Remuneração. Então, por exemplo, ele recebe todo mês o mesmo salário, independente do que ele executou, ou ele vai receber conforme ele executou a obra? Então, o eletricista cobrou 15 mil reais pela instalação. Você vai pagar para ele 15 mil reais todo mês ou você vai pagar para ele quando ele terminar aquele processo? Sim. Falando de alvenaria, você vai pagar para o pedreiro 5 mil reais por mês ou você vai pagar conforme a medição do que ele executou? Percebe a diferença do CLT para o autônomo? Sim. É bastante diferente. Porque no CLT você recebe um valor X independente do que você produziu. O profissional autônomo, ele recebe por produção. E ele tem horário a cumprir? Porque o CLT tem. Ele entra às 8 e sai às 5, sei lá. Sim. O profissional autônomo tem essa obrigação de horário? Não tem. Ele tem a responsabilidade da produção. Se ele produzir aquilo em 2 horas de trabalho, tá tudo certo. Se ele produzir em 8, tá tudo certo. O que vai depender é a produção dele, não o horário. Né? Tá. Então, o que diferencia CLT de profissional autônomo é que você não pode cobrar o horário do cara. Sim. Então, se o cara prometeu te entregar X metros quadrados de alvenaria até dia 30, e hoje é dia 20, e é aniversário de casamento do cara, e o cara quer faltar 2 dias porque vai passar, renovar os votos dele com a esposa dele, problema do cara. Se dia 30 tiver produzido o que ele prometeu, é o combinado. Ele não tem obrigações de horário com você. O que acontece na obra é que muitos condomínios determinam o horário de trabalho, mas isso não é o proprietário que está determinando para o trabalhador, e sim o condomínio que determina os horários de trabalho. Percebe que é diferente? Sim. Subordinação. O que um CLT faz? O que você manda? Sim. O que um profissional autônomo faz? Aquilo que ele é autônomo para fazer. Então, quando você contrata um eletricista, você vai falar para ele, olha, o fio azul é neutro, o preto é retorno, pode usar o vermelho? Você vai fazer isso com o eletricista? Não. Você entende, você está contratando um profissional capacitado, você vai entregar um projeto elétrico na mão dele, você vai ter um profissional responsável que vai passar lá, dar aquela fiscalizada, né? Ou acompanhar a obra, ou gerir a obra, como for, mas você não vai mandar no projeto dele. Você já contratou esse projeto, ele está com o projeto na mão, ele vai executar. O profissional autônomo, ele faz o que ele tem autonomia para fazer. Ele não é subordinado ao... Né? Ele fecha o contrato, ele tem que executar. Mas aí você não fica mandando nele, como acontece no CLT, que muitas vezes é subordinado, faz o que manda. Então, esse é um dos temas. São 4, qual que falta? A remuneração mensal, horário, subordinação, pessoalidade. O CLT, ele tem pessoalidade. Então, por exemplo, eu não tô me sentindo bem, hoje vou mandar a Thaís trabalhar no meu lugar, funciona? Eu sou enfermeira no hospital, não tô boa hoje, mando o Gustavo no meu lugar, funciona? Não funciona. O CLT, ele tem pessoalidade. Sim. Ele tem que ser ele para executar o serviço. O autônomo não tem pessoalidade. O MEI pode ter até um funcionário. Sim. Então, ele pode contratar alguém para ir junto com ele pode ter uma equipe, ele pode... Não é necessariamente ele trabalhando. O CLT tem. Então, desde que você não trate o seu autônomo como o CLT, porque daí é muito mais de como você trata do que do meu trabalho, ele não é
ele não tem vínculo empregatício. Então, desde que o proprietário da obra respeite os itens obrigatórios aqui de pessoalidade, remuneração, subordinação, não vai acontecer desse trabalhador ser considerado um vínculo empregatício. Por isso que quando a gente faz esse processo no E-Social, a gente registra como trabalhador autônomo sem vínculo. Trabalhador autônomo sem vínculo. Isso. Porque a gente, né, o E-Social tem um código exclusivo para isso, para trabalhador que não tem vínculo empregatício. Então, nesse ponto, desde que o proprietário esteja tratando... Quer mais água? Não? Neste ponto, desde que o proprietário esteja tratando corretamente o funcionário... Sim. O funcionário não, o trabalhador... Na realidade, isso é mais... É que nem você falou, é mais responsabilidade do próprio proprietário do que da gente, do nosso serviço. A gente vai fazer a declaração de acordo com o profissional autônomo. Se um dia o cara quiser processar o proprietário porque falando, não, era para mim ser registrado porque eu sou CLT. Aí é como o proprietário... Que processar... Então, gente, é aquela história que vocês já sabem. Processar alguém, todo mundo pode. Se agora no trânsito, você xingou o cara ali, quase deu uma fechada nele, ele quiser te processar por calúnia, ele te processa. Sim. Se ele vai ganhar o processo ou não, é outra conversa. Outra conversa. Agora, assim, abrir um processo contra alguém, qualquer um pode fazer. Agora, você não pode dar as ferramentas para a pessoa ganhar um processo. Que é o que eu estou explicando. Então, como você trata aquele profissional é o que vai garantir se você vai perder ou não a causa, por exemplo. Mas isso também é para deixar ciente as pessoas que o trabalhador ele pode te processar independentemente da gente fazer o processo ou não. Porque se eu fizer a aferição indireta e o trabalhador quiser processar, ele vai processar de qualquer maneira. Então, esse sem vínculo empregatício, né, não é porque eu estou fazendo a declaração no E-Social que vai dar ferramentas para o trabalhador processar o proprietário. Por Na verdade, isso... não. Desculpa. Não, pode falar. Com toda essa gama de informação que a gente tem hoje, vamos fazer a aplicação do fator social, fator de ajuste. Então, você vai trabalhar para mim nesse regime, por esse valor, tudo muito bem documentado e esclarecido. É muito importante. Porque a gente tem ferramenta, né? Sim. Faz um contrato. Ah, mas eu vou ter que contratar um advogado para fazer um contrato. Pô, contrata. Entendeu? Contrata, qual o problema? Quanto custa um contrato que é específico para a sua obra? Vale a pena esse investimento, na minha opinião, vale muito a pena. E é uma segurança para todos os lados. É uma segurança jurídica para todo mundo. Então, por exemplo, Adriana, você tem um contrato modelo aí? E se a sua obra for diferente? E se o seu caso for diferente? Eu sempre falo, gente, procura um advogado. Sim. O advogado, né? Ah, mas eu vou pagar, sei lá, não sei quanto custa para fazer um contrato. Pague. Sim. Né? E é o que você falou, assim, estar sujeito a processo, todo mundo tá. Então, independentemente de você registrar ou não, mesmo se você tivesse registrado todo mundo que está trabalhando, poderia ser que você recebesse um processo. Assim como a gente já tem casos de pessoas que trabalharam com profissionais registrados na obra, CLT, e terminou a obra com um monte de processo, porque o profissional quis processar e... Então, assim, independentemente, né, de ser registrado ou não, de estar trabalhando... Independentemente de tudo isso, alguém pode te processar. Então, o que vale é a gente sempre estar um passo à frente... É como você falou, documentar tudo, fazer tudo certinho, não tratar Contratos, aquela pessoa como um recibos, CLT, né? Assim por diante. A gente só tem que tomar cuidado que a gente tá deixando a pessoa em casa assustada, entendeu? Mas... Não é pra assustar, é pra não, realmente... é que é um objetivo, é trazer informação. É trazer informação. Então, assim, você pode ter até 70% do seu INSS e aí entra uma informação bastante interessante para você. Você sabia que no site da Duarte Sintra nós temos uma calculadora que te ajuda a calcular o INSS, só que ela calcula o INSS cheio. Então, se você calcular lá e deu 20 mil reais, eu posso conseguir 70% de desconto nos 20 mil reais. Se você calculou lá e deu 50 mil reais, então 50 mil reais, acho que sobra já passou de 350 metros quadrados, mas eu consigo aí uns 50% de desconto. Mas dá um desconto bom. Né? Mas 50% de desconto, 50 mil, 25 mil de desconto, poxa vida. Né? 100 reais de desconto é ótimo. Desconto, é desconto, né? pô. Você pode fazer outra coisa com aquele dinheiro, então... É bem isso. Então, peço que vocês vão começar a construir. Saiba que a Receita Federal sabe que você está construindo. Que você tem 30 dias para fazer o seu CNO, que a maioria das obras não cumpre. E por enquanto eu ainda não vi multa, mas isso não vai demorar para começar a acontecer. Mas já está chegando notificação. As notificações de obras acontecendo já estão chegando com 6 meses de obra, que antes demorava 2, 3 anos. Você já entendeu que é o imposto que você deve, porque
É o que eu falei no começo. Eu acho que o que mais traumatiza as pessoas é elas não saberem que elas estavam devendo. Sim. E aí, não adianta chegar aqui e falar assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não concordo, mas eu não sabia. Tá devendo do mesmo jeito. Tá? Infelizmente. Então, vamos parcelar. Se for possível, aplicar um fator de ajuste retroativo para o seu caso. Se não for possível... tem uma coisa legal do fator de ajuste retroativo e parcelamento. Quando a gente faz... Quer explicar? Não, pode. Quando a gente faz o fator de ajuste retroativo, a gente já está pagando os 20% de multa. Sim. Então, quando a gente parcela um fator de ajuste retroativo, a multa você já está pagando de qualquer jeito. Sim. A única coisa que vai mudar é que você vai pagar a Selic mensal. Sim. Então, num fator de ajuste retroativo, onde a multa já está instaurada, você pagar parcelado não dói tanto assim. Sim. Porque os 20% você já vai pagar de qualquer jeito. Porque qual que é a regra do parcelamento? Paga 20% de multa mais a Selic mensalmente nas parcelas. Então, o 20% você já está pagando. Você só vai pagar mais Sim. a Selic. A variação da Selic. Só que você conseguiu 14 mil reais de desconto. Exato. Mesmo com a multa. Sim. Então, pode ser interessante. Não tem como fugir, né? Então, O você mais tem difícil opções. do retroativo que a gente sempre fala é o profissional, né? Porque assim, do início, né, durante a obra já é mais difícil, vamos dizer assim, né? Você ter, que nem falou assim, documentalmente, você ter o profissional ali e tal. Porque a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas não querem fazer isso ainda, como profissional. Mas quando acabou a obra, passou um ano e tal, é mais difícil ainda. Daí você tem que voltar a ter contato com aquele profissional. Você tem que conversar com ele, explicar, falar pra ele. E muitas das vezes, por exemplo, a profissional é MEI, já fez a declaração anual, profissional autônomo já fez a declaração de imposto de renda. Tudo isso, né, retroativo pode implicar também nisso. Então, assim, o retroativo dá pra fazer, mas ele ainda é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, em ponto de profissional. Mas dá pra fazer sim, ainda compensa bastante ainda. Tá, vamos pegar nesse ponto, então. Entenda o seguinte. Registrar o seu tio, o seu sobrinho, não é uma opção, tá? O sogro é quem, de fato, trabalhou na obra. Você tem que pagar a remuneração de quem executou a obra. Porque as pessoas chegam aqui com jeitinho. Sim. Gente, aqui, na ADIC Regularização de Edificações, não tem jeitinho, tá? Então, ou você vai trazer um cara que realmente trabalhou na obra, que vai assinar os recibos, que vai concordar, que vai dar o aval dele, a gente vai fazer o processo, ou a gente vai falar pra você, sinto muito no seu caso, só aferição indireta. Porque o fator de ajuste não é pra todo mundo. Sim. E o que a não ser que ele chegue do começo. E o que a gente sempre deixa claro também, né, que isso é de responsabilidade do proprietário. Total. Por quê? Como que eu vou saber quem trabalhou na obra? Não dá pra gente saber. O proprietário tá ciente desde o início do processo de que para a gente fazer o processo precisa de alguém que realmente atuou na obra. Então, ele vai trazer esse profissional pra gente. Não dá pra gente saber quem atuou ou não na obra. Então, essa responsabilidade é dele, do proprietário. E se ele mentir pra mim... Então, e se cair numa malha fiscal um dia e a Receita Federal descobrir que esse profissional não trabalhou na obra, ou é parente ou alguma coisa, aí é toda a responsabilidade dele, porque é ele que vai ter que se justificar contra isso. Que vai ser fraude. Vai ser fraude. Ele vai estar incorrendo em fraude. Então, assim, o que se você não tem direito ao desconto, é o que a gente sempre fala. Paga cheio. Parcela. Porque assim, depois isso vira uma bola de neve que é só pior. Então... Gente, o molho não pode ficar mais caro que o peixe. Isso é um fato, tá? Então, o que acontece? Se pra conseguir o fator de ajuste você vai ter que dar jeitinhos, não faça. E eu tô falando isso pra quem é aferidor, pra quem é especialista. Por quê? Porque o meu CPF tá lá na procuração. Então, quando eu tô declarando, claro, eu não tenho como saber se o cara realmente trabalhou na obra ou não. Mas quando o cliente já fala, então eu vou fazer não sei o que. Cara, não faço. Mas eu vou te pagar, né? Aí você vai receber 5 mil de honorários. Não faço. Sim. Não faço. Porque o meu nome, a minha reputação tá acima de qualquer desconto. Sim. Não, é nessa hora que não vale tudo pelo cliente, né? Não vale. Você não pode corroborar com uma informação errada que vai incorrer em fraude pro cliente, vai respingar em você, porque de alguma forma, mesmo ele sabendo, ele vai botar a culpa em você. Então, sempre fazer a coisa... daqui 3 anos, 4 anos, quando ele sofreu o processo fiscal, você acha que ele vai lembrar que eu falei? É muito mais fácil falar que a culpa foi do outro. Né? Então, tudo bem que tá no contrato, né? Sim. Mas, enfim. Mas é legal, acho que é isso. E acho que a questão também do network que a gente tinha comentado, entra um pouquinho na questão do aviso final, né? Que a gente tem aí.
Vamos começar por bônus já? Acho que pode. Então vamos, bônus! Só pra falar um pouco de network, né? DC. Temos 2 assuntos bônus exclusivos para... Não, o primeiro é exclusivo para estudante de engenharia e arquitetura. Você, estudante de engenharia e arquitetura ou das disciplinas, né, dentro do CREA e do CAL. Você sabia que estamos instituindo agora, em homenagem, né, até outubro aí vai estar tudo pronto, se Deus quiser, a Comissão Universitária da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Jequitibá e região. E eu sou a presidente. Tenho aqui os nossos primeiros representantes dessa comissão. Thaís representando a engenharia e Gustavo representando a arquitetura. Eles estão dentro da Unifaarte, vocês dois estudam lá, que é a única faculdade que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Qual é o nosso objetivo com essa comissão, Thaís? Trazer o pessoal, primeiro, para mais perto, tanto a associação da faculdade, que os estudantes entendam melhor a associação, o CREA, o CAL, e fazer com que a engenharia e a arquitetura se conversem, que os estudantes tenham mais segurança para, olha, eu queria saber um pouquinho mais, porque a gente já sabe aquela máxima de que a gente não tem tudo na faculdade, né? A gente tem uma base e a gente é responsável por formar a nossa carreira. Então, o objetivo da comissão é trazer mais possibilidades, cursos, palestras, a questão do networking e trazer essa conexão entre a associação com a faculdade, para que a gente entenda ali que todos os lados são importantes e complementares. Eu acho que isso é legal porque, assim, a gente tem esse papel dando network. Quando eu me formar, eu vou fazer network. Quando eu estiver atuando, eu vou fazer network. O network, ele tá disponível hoje já. Sim. Não é porque você não tá formado que você não pode fazer o network. E isso é legal de trazer associação com a FAT, por exemplo, com as universidades, né? Mas no caso, a Unifat mais próximas, porque um aluno que às vezes não tem uma possibilidade, eu falo por mim, que eu não tinha nenhum engenheiro, nenhum arquiteto na família. E com o network de, conversa com uma professora, aí conseguiu estágio, e aí entra para a associação. Você já começa a ter muitas ligações com outros profissionais que você não teria só participando da faculdade. Então, assim, você trazer isso, eu vou para palestra, vou para evento, vou conversar com um profissional que já está na área há anos. Então, assim, trazer essa conectividade para os alunos também. Então, assim, você desde a faculdade, você já pode fazer essas ligações, ter experiências, conhecer novos lugares. Então, talvez trazer algumas visitas técnicas, tudo isso é muito importante. É conscientizar o estudante de que ele pode antes do que ele imagina. Sim. Por exemplo, aonde eu ia pensar que eu ia estar fazendo aferição de obras enquanto estudante? Mas eu ouvi lá no estágio visita, o Vinícius falando que nós temos que ocupar os nossos lugares. Vinícius Marquesi, que é o presidente do CONF atualmente, isso, tá, gente? Dentro da sociedade, dentro da universidade. E eu escuto muito do pessoal da minha sala assim, nossa, mas você tá em todos os lugares, tá conhecendo gente. Eu vou fazer isso quando eu me formar, porque agora eu não posso. Eu falei, claro que pode. Pode. Não só pode, como deve. Não, mas eu não conheço ninguém. Não é para conhecer. Sim. Tem uma palestra, eu vou lá sozinho. Sim. E eu vou conhecer, e eu vou entrar num grupo, e sempre tem muita gente não quer ir sozinho, chama um amigo. Porque, assim, a gente sabe que todo mundo na faculdade. Tem um amigo, né? Pelo menos um Deus, amigo, né? normalmente você tem. Assim, chama um amigo e fala assim, vamos junto. Porque sozinho, vamos junto, então. Aí vai, já leva mais um. Porque isso é muito legal, né? Então, você ter esse network já antes de se formar. Porque senão, você se forma e você fica perdido no mercado. Então, você, antes de se formar, você já está entrando no mercado, para quando você estiver apto para atuar, você já engrenar. Porque senão você acaba caindo ali e aí acaba tendo, né, aqueles, vamos dizer assim, aqueles exemplos, né, que o pessoal fala, de então um engenheiro que virou Uber, um arquiteto que começou a trabalhar com outra coisa, o arquiteto que largou mão de arquitetura porque não sabia como entrar no mercado. Então, antes de se formar, já começa a atuar, já começa a conhecer as pessoas. E isso é muito legal, e é o que a gente pretende trazer realmente. Então, vamos lá. Estamos lançando a comissão de arquitetura universitária, né, na verdade, isso. De arquitetura e engenharia, que já tem designer na FAT? Designer, acho que porque não. O designer tem CREA agora também, né? Então, acho que tinha, mas agora não tem mais. Tá, mas enfim,
todos os estudantes para que tenham acesso a mais informação, a trazer a universidade mais perto, inclusive a Unifat, fica aqui o recadinho para você. Você vai receber um ofício nosso da Associação dos Engenheiros, porque a gente quer mostrar para você isso através de documento que realmente está acontecendo. Da parte da associação, né, sem ser a parte de comissão, a gente já alterou as nossas palestras para segundas-feiras, porque dessa forma vocês conseguem participar, porque de segunda vocês têm aula remota, Sim. então vocês assistem em outro horário e vão nas reuniões. Então isso é uma coisa que a gente já começou a movimentar. Tem todas as movimentações que vão vir agora do trabalho de vocês. Sim. As nossas portas estão abertas, nós podemos ter como associados, como temos os 2 associados aqui, desde a universidade. Então, você não precisa esperar se formar para se tornar um associado. Já vem para cá agora. Agora, eu não sou mais presidente da associação e agora eu sou a engenheira Adriana Sintra, tá? Vamos vestir as camisas. Eu tenho um curso na Hotmart que ensina a se tornar um aferidor de obras com especialidade em pessoa física, que é o curso que esses 2 fizeram. Então, eu sou professora deles. Né? Por isso que eu chamei eles aqui. E o Gustavo vai dar um cupom de desconto. Com certeza. Até que dia? Até 31 de outubro? Até dia 31. Pode ser de setembro, né? Setembro. Não, é que esse episódio eu acho que ele vai pro ar em outubro. Pode ser, até o final então, do mês. novembro tem que ser. Porque eu acho que ele vai no final de outubro. A gente conversa. Tá, então vai ter aqui um Cupom de desconto. Um cupom de desconto com validade até o final do mês seguinte da publicação. Tá bom, sim? É isso aí. Se ele for publicado em outubro, vale até o final de novembro. Isso aí. Tá? Fechou. Que eu acho que é isso que vai acontecer. E aí, você poderá ter um cupom de quantos por cento de desconto nós vamos dar, Gustavo? Quantos por cento? Acho que uns 30%. 30%, meu Deus, Gustavo tá muito mão aberta hoje, gente. Não, mas já tá gravado, agora não tem mais o que fazer. 30 tá 30%, tem que ver se eu ia falar 10, mas eu falei, putz, o pessoal merece mais, né? Merece mais. Depois o financeiro vai ter que aprovar, hein? Mas tudo bem. O financeiro aprova. Financeiro aprova, então tá. Gente, 30% de desconto, o Gustavo vai colocar a palavrinha aqui que eu não sei qual vai ser, que vai valer até o último dia do mês seguinte. A publicação é igual ao DARF. Né? Isso aí. Do mês seguinte. Então, se você quer já ganhar dinheiro já agora, durante a faculdade, você não precisa se formar, não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, tá? Todas as pessoas com boa vontade e juízo, né, sem ficar fazendo falcatrua, podem se tornar um aluno do Enriquecendo com Sério. Sim. E o cupom, assim, ele já pensei em 30%, porque a gente vai estar ali próximo da Black, né? Então, é o cupom da Black. É que ele tá muito bonzinho. Quero ver o financeiro aprovar ele, mas esse é o problema dele. Conversa. O problema dele com o financeiro agora. Mais um bônus pra finalizar, porque já acabou o nosso horário. Nós aqui na DIC, Regularização de Edificações, não cobramos a primeira consulta para estudar o seu caso. Você cobra? Não. Thaís também não cobra. Então, se você quiser mandar a sua documentação, porque sem documentação a gente não faz milagre, tá? Eu preciso ter a documentação na mão para entender se vale a pena, se não vale, se dá para fazer retroativo, se não dá. Não tenho mais contato com o pedreiro. Beleza, fator de ajuste não é para você. Sim. Vamos pensar em aferição indireta. Então, dentro das suas possibilidades, dentro do que você tem, a gente faz essa análise. Aqui no escritório, quem faz isso para você é o Gustavo. E se você gosta mais da Thaís, você pode entrar em contato com ela. Vamos deixar o contato dela aqui no final deste vídeo. Você vai pedir um orçamento para Thaís. Peça um orçamento para Thaís também, tá? E é isso? É isso. Então, até a próxima.